Shalom, a paz de Cristo, meus irmãos e minhas irmãs. Hoje nós vamos dar continuidade, então, a essa nossa série, esse nosso módulo separado em aulas, falando sobre o anticristo e o oitavo rei. Então, até agora a gente já criou toda uma mentalidade, onde nós lemos Apocalipse 17, onde eu falei sobre os diversos nomes que estão sendo dados ao anticristo, inclusive o assírio, o rei de Nínive, né, que Nínive era a capital da Síria, o rei da Babilônia, o faraó e tantos outros títulos que você vai ver que ele vai tendo, não só títulos como figuras, tipologias, apontamentos proféticos, que vão falar desse personagem, que no tempo do fim, diferente de Daniel, que vai chamar ele de o chifre pequeno, o rei do norte, você vai ver que em Apocalipse ele vai ser chamado por João, que deu o título de anticristo nas epístolas, ele vai ser chamado de a besta. E aqui é que agora a gente vai começar a usar a sabedoria, porque o texto ele diz para nós assim, ó, aquele que tem sabedoria deve entender esse mistério. Então, agora nós vamos juntar tudo que a gente aprendeu até agora, todas as pecinhas do quebra-cabeça que eu fui entregando para vocês, nós vamos começar a montar um quadro geral e entender este mistério, esse enigma de quem é a besta sobre quem a mulher estava assentado, quem são as sete cabeças e principalmente quem é o oitavo rei que procede destas sete, tá bom? Então, bora lá para a nossa aula de hoje. Vamos começar falando sobre as sete cabeças. Se você acompanhou a última aula, provavelmente você já tem uma noção de quem são as sete cabeças. Mas agora eu quero confirmar provavelmente o que você já compreendeu. Eu quero ler junto com vocês. Vamos ler de novo o texto de Apocalipse 17, que a gente leu lá nas primeiras aulas. Só que agora nós vamos falar sobre estes mistérios. Lá eu só introduzi o assunto, agora a gente vai entrar de fato na revelação e fazer as conexões. Então, olha que interessante, Apocalipse 17, o verso 3, o mesmo texto que a gente já leu, dizia assim, ó, que transportou-me o anjo em espírito a um deserto, e ali eu vi uma mulher montada numa besta. Olha que interessante, você vê que o vento, tanto em Daniel como Apocalipse 13, ele agitava o grande mar e você via uma besta subindo das águas e se colocando na areia, na praia do mar. É como se ele estivesse dando uma pista para nós. Ele vai surgir dentre o mar, mas ele vai ir para a areia ali, né? E a areia, você percebe que ele está nos mostrando o deserto, uma região ali? Existe uma colocação aqui, porque é como se você visse que a besta está surgindo das nações, mas ela vai estar no deserto, que é uma figura muito profética, apontando para a região do Oriente Médio também. Então, olha só, o texto diz assim, ó, eu vi uma mulher montada em uma besta escarlate. A besta escarlate a gente já viu, ela é assim porque ela é a imagem e semelhança do dragão, que também era escarlate, também era vermelho. Tem as mesmas características. E esta besta, repleta de nomes de blasfêmia, com 7 cabeças e 10 chifres. O anjo, porém, me disse, por que te admirastes? Dir-te-ei o mistério da mulher e da besta. Lembrando, existe um mistério para falar de quem é essa mulher. E o mistério para entender quem é essa besta, quem é essas 7 cabeças, quem são os 10 chifres. Nesta série, eu não vou falar do mistério de quem é a mulher, nem de Apocalipse 12, nem de Apocalipse 17. Eu quero falar apenas de parte desse mistério, eu quero falar do mistério de quem é a besta, quem são as 7 cabeças, quem são os 10 chifres e quem é o oitavo rei, tá bom? Então, olha só, dir-te-ei o mistério da mulher e da besta que tem 7 cabeças e 10 chifres, e que leva a mulher. A besta que vistes, ela não é, e ela está para emergir do abismo, e caminha para a destruição. E aqueles que habitam sobre a terra, cujos nomes
não foram escritos no livro da vida desde a fundação do mundo. Olha que expressão interessante, porque isso aparece em Apocalipse 13 também. Essa besta é ferida mortalmente, ela vai ser curada de uma chaga maligna, e adorarão a besta e a Satanás, que deu seu poder e autoridade à besta, todos aqueles que não têm o seu nome escrito no livro da vida do Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Você percebe que é o mesmo que está aparecendo em Apocalipse 12, Apocalipse 13, vai aparecer também aqui em Apocalipse 17. Então ele está dizendo assim, ó, e aqueles que habitam sobre a terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida desde a fundação do mundo, se admirarão vendo a besta que era, não é, mas que vai emergir do abismo, que aparecerá. E aqui está o sentido: quem tem sabedoria? As 7 cabeças são 7 montes. Gente, olha que conexão que a gente está fazendo aqui. As 7 cabeças que a gente viu até agora, elas são 7 montes. E aí eu pergunto para vocês, gente, quem são esses montes? Se você sabe, escreve aqui nos comentários. Quem são esses 7 montes? Aonde estão esses 7 montes na Bíblia? Para o que esses 7 montes estão apontando? Escreve aqui. Ah, detalhe, eu vou continuar e a gente vai revelar isso ainda nesta aula, a gente vai entender, porque a Bíblia diz assim, ó, aqui está a sabedoria, né? Quem tem entendimento, quem tem sabedoria, calcule. Assim como lá em Apocalipse 13 você precisa de sabedoria para calcular o número da besta, aqui você precisa para descobrir quem são as cabeças. Então ele está dizendo assim, ó, as 7 cabeças são 7 montes, nos quais a mulher está assentada. Lembra que mulher aqui, ela é o símbolo de um povo, né? Também da igreja, do povo de Deus. Então você tem uma mulher em Apocalipse 12, pura, santa, virgem, que está gerando filho varão, mas em Apocalipse 13 você tem uma mulher corrompida, que se prostituiu, com roupas escarlates, de púrpura e escarlate. Você vê que é uma mulher adúltera, por isso que Apocalipse vai chamar ela de falsa profetisa, de Jezabel, de meretriz, de grande Babilônia ou grande prostituta, né, mãe das prostituições da terra. Então existe todo esse mistério. E ele está dizendo que essa mulher adúltera está sentada sobre esses 7 montes. E aí entra um detalhe, gente. Por quê? Porque muitas pessoas às vezes vão direto para uma cidade. Por quê? Porque Apocalipse também trata da grande cidade, onde as testemunhas são mortas, onde o nosso Senhor também foi crucificado. Tem muitos mistérios sobre a grande cidade. Então, essa grande cidade está também conectada a essa mulher, embora eu creio nas profecias, a gente vai falar sobre isso quando eu começar a falar sobre Apocalipse, que não seja apenas essa cidade, mas a gente vai entrar nesses assuntos também e nas diversas interpretações que existem. Mas vamos lá, como eu disse, de todos os mistérios que tem aqui, quem que é a mulher, quem que é a cidade, quem que é o filho varão que foi arrebatado, eu disse, isso são mistérios para outras aulas. Aqui o mistério é falar sobre as cabeças e sobre o 8º rei. Então, continuando, é interessante você perceber que o texto está dizendo para nós, aqui está o sentido de quem tem sabedoria. 7 cabeças são 7 montes, nos quais a mulher está sentada. São também 7 reis. Grave isso. 7 cabeças é igual a 7 montes, que é igual a 7 reis. Perceba que os montes também são reis. Essa chave ela vai botar por terra algumas interpretações que a gente vê sendo disseminado hoje na internet. Olha só que interessante. Dos quais 5 caíram. Porque aqui tem um mistério muito interessante. A besta era, ela não é, mas ela virá. Agora, o texto vai dizer para nós assim, ó, 5 caíram, 1 existe e outro ainda não chegou, mas quando chegar tem que durar pouco tempo. Olha que interessante, ele está dizendo assim, ó, a besta ela era, ela já não é, mas ela virá, ela subirá do abismo e durará pouco tempo. Aí ele vai dizer assim, ó, que as 7 cabeças elas são 5
elas que já passaram, um existe e outro que virá e durará pouco tempo. E o texto continua dizendo o seguinte para nós: a besta que ela era, ela não é, também ela é o oitavo rei e procede do 7. Ou seja, quando a Bíblia diz que ela é o oitavo, não quer dizer que a besta vai surgir mais uma cabeça e vai ter mais um, vai deixar de ser 7 e passar para uma configuração de 8. Não. Mas quer dizer que uma daquelas cabeças ela vai reger todo o corpo, todos os impérios que vieram até então. E esta cabeça que já esteve no passado, ela vai se levantar de novo para reger todo o corpo da besta. Então isso é interessante. Ela é chamada de oitavo rei, mas ela procede do 7. Ela já reinou em algum momento da história e vai voltar a ser estabelecida no tempo do fim de novo. E o texto continua dizendo para nós, então, a besta que era, ela não é, e também é ele, o oitavo rei que procede do 7 e caminha para a destruição. Os 10 chifres que viste são 10 reis, nos quais ainda não receberam o reino, mas receberão autoridade como reis com a besta durante 1 hora. Tem estes um só pensamento, oferecer à besta o poder, a autoridade que possuem, e pelejarão eles contra o Cordeiro os vencerá, pois é o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, e vencerão também com eles os chamados, eleitos e fiéis, que se acham com ele. Falou-me ainda, as águas que viste, onde a meretriz está sentada, são os povos, multidões, nações e línguas. Gente, aqui a gente tem muita revelação. E olha só que interessante. Primeiro, o texto está apontando para as 7 cabeças. E das 7 cabeças é que vai proceder a oitava, sendo ela uma das 7. Então, vamos começar recapitulando. Eu quero que vocês gravem essa imagem na sua mente, porque nessa imagem você vai ver, primeiro, Apocalipse 12, a descrição de um dragão. E esse dragão, ele tem as coroas sobre as 7 cabeças, enquanto no capítulo seguinte, que é o capítulo 13, você vai ver que as coroas já não estão mais sobre as cabeças, mas as coroas estão sobre os chifres da besta. E isso por quê? Eu vou explicar para vocês. Porque Apocalipse 12, ele está falando de um período longo da história que eu dividiria ele desde Gênesis até Apocalipse, o Apocalipse 12. A cronologia, o tempo que abarca esse capítulo todo de Apocalipse 12, ele está contando uma história que começa lá em Gênesis. Desde que o homem caiu, desde que apareceu a antiga serpente. Você vê que Apocalipse 12 começa lá em Gênesis, com a antiga serpente, que vai ser chamada de dragão aqui em Apocalipse. E ele vai contando a história desse dragão, que vai olhar para a mulher que está grávida. Lembra que lá Deus fez uma promessa à mulher e à serpente. Ele diz, o teu descendente esmagará a cabeça da serpente. Então, desde lá, o dragão vem cuidando dessa mulher, a linhagem dessa mulher, e essa mulher vai estar grávida e vai gerar um filho varão. E quando esse filho varão nasce, o dragão está ali querendo tragá-lo. Mas esse filho varão vai ascender e vai se assentar à destra do trono de Deus. Dali em diante, você vai ver que o dragão vai fazer o quê? Vai se voltar contra a mulher e contra os seus descendentes. E você percebe que isso está muito ligado com o povo de Deus, de todas as épocas, desde Eva, o povo da primeira aliança, o povo da nova aliança e assim até o tempo do fim. E você vai perceber que esse dragão, não conseguindo tragar o filho, ele vai querer tragar agora a mulher e os descendentes. E você vai ver que a mulher e os descendentes são duas figuras falando do povo de Deus, da nova aliança, que é formado tanto por judeus como por gentios que se convertem a Yeshua, Jesus, né, o Cristo. Você começa a perceber que esse dragão, ele tem as coroas sobre as 7 cabeças porque ele é uma tipificação do reino de Satanás durante toda a era da humanidade, desde que Adão pecou e sujeitou a sua autoridade a Satanás, ele vem reinando sobre o mundo. Aquela autoridade que Deus deu para que Adão
reinasse, dominasse, governasse sobre a terra, sobre os animais, você vai ver que Satanás, em forma de um animal, vai usurpar a autoridade de Adão quando quando engana a mulher e faz com que ela dê ao seu marido. O homem vai perder a autoridade e quem passa a reinar agora é a besta, né? O homem deveria reinar sobre as bestas da terra, agora a besta é que está reinando sobre os homens. Então, você vê ali uma inversão por causa da queda, mas tudo aquilo que foi perdido lá no princípio, Deus está mostrando que esse reino, ele vai vindo passando, e é como se cada cabeça do dragão representasse um desses reinos, até o tempo do fim. Reinos estes que eu já vou falar para vocês quem são cada uma dessas 7 cabeças. Mas eu quero contextualizar vocês nessas profecias de Apocalipse 12 e 13. Porque você vai perceber que essa autoridade que estava separada em cada uma das cabeças, desde o livro seguinte ao Gênesis, quando há queda, qual que é o livro seguinte? É Êxodo. Você vai começar a ver ali a primeira cabeça da besta. Desde Êxodo, aí você passa pelos próximos livros, você vai ter a Síria, você vai ter... Bom, eu já vou falar sobre isso, mas você vai todos esses impérios sendo estipulados. E você vê que quem estava por trás de cada império opressor desses que escravizava o povo de Deus na sua época, esses impérios, muito mais do que serem regido por um rei, ele era regido por um principado por trás desse rei. Por isso que lá em Daniel você vê que nos dias dos medos e persas, Daniel está orando e jejuando e ele diz, olha, o anjo estava vindo, mas aquele ser como um filho do homem, ele fica ali porque ele diz, desde o primeiro dia as tuas orações foram ouvidas, mas eu não pude vir porque havia o principado da Pérsia. Você percebe que por trás do reino e do rei que regia a Pérsia existe um principado. Da mesma forma ele diz, agora eu vou pelejar contra o principado da Grécia. Quer dizer, o próximo reino que se levantaria seria o da Grécia, e já tinha um principado que governaria ele também. Ou seja, você percebe que existe a manipulação do mundo espiritual por meio de Satanás que está regendo as nações? Então, é como se Deus estivesse mostrando que cada uma dessas cabeças de Satanás representasse o seu poder sobre esses impérios que se levantaram e que foram usados, de certa forma, até para oprimir o povo de Deus no decorrer das Escrituras. E você vai ver todos eles descritos desde a lei, desde os primeiros 5 livros da Bíblia até você chegar nos Evangelhos, no Novo Testamento, onde você tem uma das últimas cabeças ali sendo registrada. Agora, por que eu pedi para vocês mentalizarem essa imagem? Por quê? Assim como o dragão, ele é um símbolo de Satanás e do domínio, do reino que ele exerceu no decorrer dos séculos, das eras da humanidade, desde a queda de Adão até o fim dos tempos, você vai ver que esse reino, ele vai ser entregue nos últimos dias à besta. Por isso que Apocalipse 13 começa já dizendo, o dragão deu o seu poder, a sua autoridade, o seu domínio, o seu poderio à besta, deu o seu trono. Tá? E aqui está um mistério também geográfico, porque o trono de Satanás você vai ver lá na igreja de Pérgamo, que é Turquia. Então você vê como tudo isso está conectado. Então, gente, olha que interessante. No tempo do fim, você vai ver que muda as coroas. Em vez das diademas, as coroas estarem sobre a cabeça do dragão, eles vão estar sobre a cabeça da besta, sobre os 10 chifres. Por quê? Porque está falando de um período cronológico. Enquanto as 7 cabeças estavam apontando para toda a história da humanidade descrita, desde os primeiros 5 livros da Bíblia até os Evangelhos, as 7 cabeças estão apontando para todo esse período, os 10 chifres, eles estão apontando apenas para os últimos 7 anos, para a última semana de Daniel. E, gente, aqui tem muita revelação, algumas que eu vou compartilhar hoje, outras que a gente vai compartilhar lá na nossa série do Apocalipse, que vai iniciar daqui uns dias na nossa comunidade do curso bíblico online.
Inclusive, vou deixar aqui nos comentários para quem quiser fazer parte da comunidade do curso bíblico online. Toda semana vai ter aula ao vivo, e do nosso curso Escatologia Revelada, onde também nós vamos ter aulas ao vivo tratando sobre o livro do Apocalipse. Então, gente, olha que interessante. O que eu quero mostrar para vocês é por que nós vemos as coroas em Apocalipse 12 sobre as cabeças, em Apocalipse 13 sobre os chifres. Porque nos últimos 7 anos, você vê que o dragão está dando seu poder e autoridade à besta. Então é como se ele estivesse tirando aquelas coroas que durante todo o período esteve sendo dado domínio ali sobre os reinos, e ele está juntando toda essa autoridade e entregando aos 10 chifres. E os 10 chifres, o texto diz para nós, eles têm um único propósito: dar o seu poder e autoridade à besta. Olha que interessante, eu já vou falar para vocês quem são esses 10 chifres e essas 7 cabeças. Vamos seguir, que aí você vai somando tudo isso que eu estou entregando para vocês e você vai entender essa revelação. Bom, eu quero mostrar para vocês um mapa da história. É uma cronologia bem simplificada, mas isso vai ajudar você a entender também. Quando a gente olha para a história, a Bíblia diz para nós que um dia para Deus é como 1000 anos. E a Bíblia toda ela está codificada em cima desse número 7. Não é por nada que você vê a Bíblia falando de 7, tanto do reino de Deus como do reino da besta. Olha que interessante, 7 cabeças da besta, né? O número 7 ele está presente em muitos aspectos. Inclusive, no nosso curso Escatologia Revelada, eu tenho uma playlist, inclusive eu compartilhei algumas aulas aqui no canal Graça e Conhecimento também, sobre a geração que verá a vinda de Cristo. O que a gente trata nessa playlist? Eu trato sobre essas revelações, a Bíblia mostrando os tempos determinados, desde a queda de Adão até a primeira vinda de Cristo, a segunda vinda de Cristo, estabelecimento do milênio. E tudo isso Deus deixou claramente nas Escrituras, falando de 120 jubileus, ou seja, 120 jubileus são 6.000 anos. No 7º é o descanso. Deus mostrando que isso estaria dividido em períodos de 2.000 anos, 2.000 anos, 2.000 anos. Né? 2.000 anos, que era o período das nações, da formação, a era do caos. 2.000 anos, apontando ali para o período da formação do povo de Deus, da primeira aliança, da entrega da lei ali. E agora os últimos 2 milênios, chamado também de os últimos dias ou de a plenitude dos tempos, aonde agora nós vamos ver a realidade das sombras que haviam sido profetizadas até então, se cumprindo através de Cristo e a igreja. E então, por fim, nós temos ali 6 milênios, o 7º é o descanso. Por isso que a Bíblia diz, Deus fez o mundo em 6 dias. O 7º, ele finalizou a sua obra e descansou, abençoou, santificou. Isso, profeticamente, estava mostrando para o período de trabalho em que o homem também trabalharia, e trabalho na Bíblia é um símbolo de escravidão. No 7º é o milênio descrito em Apocalipse 20. Por isso que esse entendimento era muito claro. Você vai ver que os apóstolos pensavam assim. Pedro diz, para Deus um dia é como 1000 anos. Então se vocês estão achando que Deus está tardando para cumprir a promessa da sua vinda, não se esqueçam que para o Senhor um dia é como 1000 anos e ele não tarda a sua promessa. Mas existe um tempo determinado. Quando que é esse tempo determinado? A virada do 6º para o 7º milênio. Só que, por que eu fiz essa colocação? Porque eu quero mostrar para vocês que muito mais do que falar dessa virada do 6º para o 7º milênio, você precisa entender que as cabeças da besta elas estão espalhadas nesse período. E justamente o auge dessa besta vai se dar no 6º milênio. Por isso que você vê a marca da besta sendo chamada de 666. É o auge do império da besta no tempo do fim. Tá? Então, olha só, vamos lá, vamos tentar entender. Você vai perceber que após o dilúvio, eu coloquei aqui o dilúvio, dilúvio ainda está no livro de Gênesis, percebe que está lá no primeiro livro da Bíblia, e a gente vai chegar até o último, que é Apocalipse. No dilúvio, logo após o dilúvio, surge Nimrod, um personagem
que escatologicamente ele é uma figura do anticristo, é o primeiro personagem que é figura do anticristo. Nimrod, ele vai edificar duas cidades, que era Nínive e Babel. Nínive vai se tornar a capital da Assíria e Babel, Babilônia. E você percebe que de Nimrod vai surgir muitas crenças de panteão de deuses, né? Você tem Marduk, você tem... Nossa, é muitos deuses ali. E dali vai vir muito da idolatria do que a gente conhece hoje, quer seja no Império Grego, os deuses gregos, os deuses romanos, muitos desses deuses que foram assimilados até mesmo a crenças cristãs e tudo mais. Esse panteão, essa prostituição, ela começa lá em Babel, começa lá com Nimrod, e você vê que isso vem se espalhando. Só que Nimrod, ele vai dar origem a duas cidades e a dois povos, porque você vai ver que de Nínive vai se tornar a capital da Síria, e Babel vai se tornar o local da Babilônia depois. E isso vai fazer parte do reino da besta no tempo do fim. Então olha que interessante, Deus vai cortar Babel, vai cortar esse período, tanto que eles mesmo dizem em Gênesis, desçamos e confundamos o homem, e ali você vê a confusão das línguas. E sabe o que é interessante? Que no tempo do fim, você vai ver que vai ser restaurada a língua por meio de uma tradução. A gente já está vivendo isso hoje, da inteligência artificial e tudo mais. Você vê que lá havia uma unificação do povo através de Nimrod. Você vai ver que a besta no tempo do fim vai unificar de novo e vai inclusive usar como subterfúgio a marca da besta e tudo mais. Então está sendo criado um sistema para unir de novo aquilo que Deus separou lá no passado. Então olha só que interessante. Mas isso ainda não é a cabeça da besta. Aqui eu estava mostrando como se fosse o surgimento dela. Agora eu vou mostrar as cabeças. Por quê? Porque quando você sai do primeiro livro da Bíblia, que é Gênesis, que trata do princípio, você vai para o próximo livro, agora você vai ter o Êxodo. Moisés tirando o povo do Egito. E o Egito é a primeira nação a escravizar o povo de Deus que estava se formando ali. Até então a gente tinha a história dos patriarcas, Abraão, Isaac, Jacó. Jacó tem 12 filhos, os 12 filhos vão para o Egito, lá se torna uma grande nação, se multiplica e o faraó ele vai oprimir. O faraó do Egito é a primeira cabeça da besta. É o primeiro rei a aparecer, o primeiro grande império a oprimir o povo de Deus. Só que mais do que isso, se você continuar lendo, você vai ver que Deus vai tirar o povo do Egito. E por isso que no livro do Apocalipse você vê também Deus tirando o povo das cidades, Deus tirando o povo da escravidão. Porque você vê que, assim como no primeiro êxodo, Deus tira com asas de águia o povo dali, fazendo sinais e prodígios, no Apocalipse você vai ver Deus conduzindo a mulher com asas de águia para o deserto, e Deus operando todos esses sinais que estavam nas 10 pragas, lá nas trombetas, nas taças, na abertura dos selos. Você vai ver as mesmas pragas acontecendo. Aquilo que Moisés fez, você vê as duas testemunhas fazendo, transformando água em sangue. Então você vai ver o último êxodo no livro do Apocalipse. Então você começa a perceber a primeira cabeça da besta, o Egito. Só que quando você avança na história, você vai ver agora que chega a era dos monarcas, o rei Saul, o rei Davi, o rei Salomão. E nos dias de Salomão, as 12 tribos vão se dividir, 2 para um lado e 10 para o outro. Então você tem 10 tribos ao norte, que vai ser chamado de o Reino do Norte, ou a Casa de Israel, e você vai ter 2 ao sul, que é o Reino do Sul, Judá e Benjamim, que vai ser chamado de o Reino de Judá, Judá e Israel. É interessante, gente, eu não vou adentrar muito aqui, porque eu falo sobre isso no mistério de Cristo e as 2 casas de Israel, que o reino do norte, as 10 tribos, elas vão ser levadas para o cativeiro da Síria. E a Síria vai ser o segundo grande império a exercer autoridade e a oprimir o povo de Deus.
E ali o povo nunca mais voltou, porque ele foi semeado entre as nações, foi misturado. E existe o mistério de Cristo sendo colocado aqui, que é muito interessante. Mas isso, eu tenho uma playlist lá no canal, e a gente vai começar a tratar sobre esse assunto daqui a pouco em lives ao vivo na nossa comunidade também, tá? Sobre o mistério de Cristo e essa separação das duas casas de Israel. Mas sabe por que é importante você entender? Porque você percebe que o povo de Deus ele é formado pelo número 12, quer seja na primeira aliança, 12 patriarcas, 12 tribos, na nova aliança, 12 apóstolos, e daí vai surgir a formação da igreja. Você tem o número 12. E você percebe que a besta também tem o número 12? Ela também está formando o seu povo? Assim como o povo de Deus está sendo formado através do número 12, 12 tribos, 12 apóstolos, você vai ver que a besta também está formando um povo para o tempo do fim. Você tem 10 chifres na besta que sobe do mar e tem 2 chifres na besta que sobe da terra, totalizando 12. Assim como havia 10 tribos ao norte e 2 ao sul, você vai ver 10 chifres na cabeça da besta do mar e 2 na cabeça da terra. Ou seja, assim como Deus está formando um povo, Satanás também tem o seu povo. Assim como você vê desde o princípio uma batalha entre os da luz e das trevas, você vai ver isso até o final. Você está entendendo esse mistério? Então, até aqui eu revelei 2 cabeças. A primeira, o Egito, a segunda, a Síria. Só que nos dias de Daniel, e você precisa entender a cronologia, Daniel ele vai receber revelações do que viria dos seus dias para frente, e não das cabeças que já passaram. Então Daniel ele vai começar a falar das cabeças dos seus dias, por isso que de Daniel, na aula passada, no capítulo 7, eu só falei da Babilônia para frente e não citei essas 2 cabeças, Egito e a Síria, porque já tinham passado. Mas olha que interessante, Daniel ele tá falando para frente, mas se você contar ali tem 7 cabeças naquelas 4 bestas, porque só o leopardo tinha 4. E se você olhar dentro dessas cabeças, você vai perceber que o Egito que já tinha passado e a Síria que já tinham passado tá ali dentro daquelas cabeças do leopardo, tá? Porque o Egito vai ser o rei do sul, que era o Império Ptolomaico, e o rei do norte vai ser o Império Seleucida, que era da onde tinha ali a região da Assíria, de Nínive. Você percebeu? Então assim, ó, é como se Daniel ele vai falar só daqui para frente, mas dentro daquele império você vai ver que a região conquistada pela Grécia, que eu já vou falar, até aqui pulei 2 reinos e já pulei por uma cabeça, né? Mas você vai ver que o Egito e a Síria eles estão dentro daquele reino. Então, se você prestar atenção, você percebe que agora Daniel ele vai revelar as próximas cabeças. Então você vê, nos dias de Daniel, basicamente o reino do sul, que era a casa de Judá, lembra, o reino do norte, que era a casa de Israel, foi levada para o cativeiro da Síria e não voltou. Mas o cativeiro da Babilônia, ela vai ser exclusiva para o reino do sul, a casa de Judá, os judeus. E eles vão ser levados para o cativeiro da Babilônia. E aqui surge a história de Nabucodonosor, de Belsazar e tudo mais aquilo que a gente conhece. No livro de Daniel, na playlist que a gente tem sobre Daniel, eu trato disso, tanto no curso Escatologia Revelada como na nossa comunidade. Então olha que interessante. Você percebe que aqui está sendo apontado agora para a Babilônia, então você já tem 3 cabeças. Egito, Assíria, Babilônia. Só que depois da Babilônia, o próprio livro de Daniel diz que se levantaria os medos e persas, representados aqui na estátua pelos braços ou pelo urso. Depois disso viria a Grécia, que era representado pelo bronze ou pelo animal, o leopardo, com 4 cabeças e 4 asas, que você está vendo aqui. Tanto que eu procurei deixar aqui, se você olhar, estes impérios mais destacados aqui, ó. O Egito, a Síria, a Babilônia, e em cima da Babilônia em diante eu coloquei tanto a estátua de Daniel como os 4 animais. E se você olhar para esse leopardo, você vai perceber exatamente que esse leopardo tinha 4 cabeças. Como eu disse, os próprios impérios que já tinham passado e que não estavam mais presentes nos dias de Daniel, eles vão aparecer na profecia implicitamente dentro dessas cabeças. Porque o rei do sul, Império Ptolomaico, era o Egito, e o rei do norte, da onde vem
aquele que trama o mal contra o Senhor, era de Nínive, o Império Seleucida era daquela região da Síria, ali dos persas, né? Então tem muita conexão interessante quando a gente olha para essas profecias. Agora, você percebe que João ele vai estar presente durante o próximo império, que é o Império Romano, que estava vigente nos dias de Jesus. Então olha que interessante, você percebe que esse império ele vai ser tipificado nas pernas da estátua e no animal terrível com dentes de ferro. Só que aqui é que mora o mistério, o enigma que ele estava dizendo. Você percebe que o texto diz para nós assim, ó, que a besta ela era, eu até coloquei aqui embaixo, ó, ela era, ela não é, mas ela vai aparecer. Você percebe que nas cabeças, nos dias de João, você vai perceber isso? 5 cabeças que eram, já não é mais nos dias de João, mas uma delas, ou a totalidade delas de uma forma unida, vai aparecer no tempo do fim? Só que da mesma forma, você percebe como esse enigma, além de dizer que ela era, não é e aparecerá, ele diz assim, ó, 5 caíram, um existe e outro virá. Quando ele diz um existe, ou aparecerá, ou um outro virá, ele está mostrando que aquele outro que virá não era o que existia nos dias de João. Assim como a porção acima diz que a besta era, não é, mas virá. Entenderam? Então, o que eu quero mostrar para vocês? É como se Deus, nesse enigma, ele estivesse dizendo assim, ó, que tem 7 cabeças. Onde estão as primeiras 5 cabeças? Egito, Assíria, Babilônia, Média e Pérsia, Grécia, 5 cabeças, 5 reinos, 5 reis. Existia um nos dias de João. Quem era o que existia nos dias de João e que não é a besta? Roma. Roma era o império que dominava nos dias de João. E ele diz, a besta ela era, ela não é nos dias de João, mas ela aparecerá no tempo do fim e tem que durar pouco tempo. Então, você começa por aqui colocar por terra muitos ensinos que a gente vê hoje sendo disseminado na internet, como por exemplo, você percebeu que o Vaticano ou que Roma é a besta, está sentada sobre 7 montes e que o Papa vai ser o anticristo? Gente, embora eu creio que o Império Romano ali, inclusive isso inclui a Roma, a Itália, isso inclui o Vaticano, inclui essa região, ela esteja no tempo do fim, ainda assim, se a gente for coerente com a Bíblia, você vai perceber que ela não é a besta da qual a Bíblia está falando. Isso é uma interpretação equivocada que muitas igrejas têm ensinado. E você vai ver isso nos próximos slides. Isso vai ficar muito mais claro para você daqui a pouquinho. Então preste atenção. Até aqui você começou a perceber quem são as primeiras 5 cabeças que eram antes de João? Se você entendeu quem era, vai ficar fácil de entender quem é nos dias de João, quem existia nos dias de João, o Império Romano, a 6ª cabeça. A 7ª cabeça, ela procede destas 6. E essa 7ª, ela está apontando para os 10 chifres. Ela é como se fosse uma extensão com os 10 chifres. Ela é a 7ª cabeça. Só que você percebe que a 7ª cabeça, ela vai vir e vai durar pouquíssimo tempo, e dessa cabeça vai surgir o chifre pequeno, que é chamado de 8º rei, mas procede da 7, porque ele vai sair da 7ª cabeça. Ele procede da 7. Entenderam? Então olha que interessante. Por isso que a gente vai ver, no tempo do fim, se você olhasse para a estátua, você tinha 10 dedos, vai ter 10 chifres. E dentre esses 10 chifres, olha o que é interessante, os 10 chifres a Bíblia diz que são 10 reis. Ou seja, está falando de líderes de nações no tempo do fim que vão apoiar o império da besta. São 10 reis. Se você ler as 70 semanas de Daniel, você vai ver que esse governante que virá, esse príncipe que virá, esse anticristo, esse abominável da desolação que virá, ele fará uma aliança com muitos por 7 anos, que é uma semana profética. 7 dias proféticos, 7 anos. Uma semana de 7 anos, né? E no meio da semana ele vai quebrar a aliança e vai fazer parar
os sacrifícios e a oferta, a abominação desoladora será posta até o fim que lhe está determinado. Você percebe que essa profecia, né, aqui surge outra interpretação errada, que muitas pessoas dizem que é Jesus que estava sendo apontado nessa última semana, o que eu não creio. Mas isso também está lá na nossa playlist, onde eu falo sobre isso. Aqui eu preciso dizer para vocês o seguinte: você percebe que essa profecia está mostrando que nesse tempo dos 10 reis, que vão durar pouquíssimo tempo, a Bíblia chega a dizer que é por 1 hora, eles darão o seu poder à besta, que é o anticristo, que é o chifre pequeno, é esse personagem que vai ser chamado de 8º rei. Eles darão o seu poder, é como se 10 nações, 10 líderes de nações influentes, eles vão entregar o seu poder à besta. Aí talvez você pergunte, quem são essas 10 nações, Tiago? Eu vou dizer para vocês o seguinte, eu não sei ao certo quem são as 10, mas eu tenho alguns apontamentos. Ao meu ver, 5 virão do Oriente Médio e 5 virão da Europa. Assim como as pernas, ela se dividiu em 2 pernas e você tem 5 dedos de cada lado dos pés, você vai ver que Roma, nos dias de Jesus, essa Roma unificada na Idade Média ali, acho que do ano 400 e pouco para frente, ele se divide em 2 impérios, o oriental e o ocidental, ficando com uma capital em Roma e uma capital na Turquia, em Constantinopla. É as pernas se dividindo. E para mim, 5 reis vão vir do Oriente Médio, daquelas nações como Iraque, Irã, a Síria, o Egito, essas nações que cercam a Turquia, e 5 reis virão dessa região mais ao Oriente, né, como Roma. Por isso que eu digo, eu não creio que Roma seja besta, mas possivelmente Roma será um desses chifres, um desses reis, e aí entra o Papa. Para mim, o Papa não será o anticristo, mas ele será um dos reis que vai apoiar e dar o seu poder à besta quando ela surgir. E para isso a gente vai ter uma outra série onde eu vou falar sobre o anticristo e da onde ele virá, o povo da onde virá o anticristo também. Mas primeiro você precisa entender esse mistério da besta, das 7 cabeças, do 8º rei também. Você percebe que a 7ª cabeça, ela vai surgir exatamente aqui, ó, no finalzinho do 6º milênio, nos 10 chifres, e durará apenas 1 hora, pouco tempo. E é interessante porque no Apocalipse aparece 2 expressões de tempo. 1 hora é o tempo do reino da besta, meia hora de silêncio no céu. É como se você... Eu vou falar aqui de algo que depois a gente vai tratar no livro do Apocalipse. É como se essa 1 hora profética ela apontasse para a última semana de Daniel, os últimos 7 anos da história da humanidade dentro de 6.000 anos. E essa semana está dividida em 2 partes, 3 anos e meio e 3 anos e meio. Esses últimos 3 anos e meio é como se fosse aquela meia hora de silêncio no céu, onde vai acontecer os últimos flagelos. Mas isso, mistério para a gente falar em outro momento. Inclusive, vou deixar essa pergunta para vocês, escreve aqui nos comentários. O que você entende como 1 hora do tempo em que a besta vai governar, né, ou que eles receberão autoridade e depois disso entregarão a besta? Ao meu ver, a autoridade será dado a esses 10 chifres como reis no início da última semana, no início dos últimos 7 anos, quando vai ser firmada a aliança. E essa aliança é firmada com os 10 reis, não é com Israel ou qualquer outra coisa que as pessoas têm ensinado, mas com os 10 reis. Só que no meio da semana, você vai ver que agora o anticristo está recebendo o poder desses 10 reis e ele vai governar durante os últimos 42 meses, os últimos 3 anos e meio, fazendo aquilo que a Bíblia diz que é a grande tribulação, matando, perseguindo, prendendo. Isso será a grande tribulação. Agora, olha que interessante. Você conseguiu perceber agora quem são as 7 cabeças da besta? 5 que já tinham caído. Você tem então ali o Egito, a Assíria, nos dias de Daniel para frente a Babilônia, os medos e persas, a Grécia. Um existia. Quem era um que existia? O Império Romano. E outro que virá e durará pouco tempo. Quem que é esse outro? É os 10 chifres. E por que durará pouco tempo? Porque o próprio Apocalipse vai dizer para nós, será o tempo de apenas 1 hora profética.
E essa hora profética, como eu disse, nós vamos tratar mais adiante nas nossas lives da comunidade, onde eu vou mostrar para vocês que para mim isso tem uma conexão muito forte apontando para a última semana de Daniel, os últimos 7 anos e principalmente os últimos 3 anos e meio. Mas, olha que interessante, se você entender esse mistério, você vai ver que, lembrem, eu coloquei aqui o mapa de Daniel para vocês lembrarem, que é nesse contexto em que o chifre pequeno está surgindo no meio dos 10 chifres, dos 10 dedos, é nesse momento que ele vai perseguir os santos, vai blasfemar contra os santos do Altíssimo, e você vai ver que então uma pedra cortada sem o auxílio de mãos, lá em Daniel, na estátua, vai desfazer os reinos desse mundo e ela vai se tornar uma grande montanha. Isso está ligado com Daniel 7, onde você vê o ancião de dias assentado no trono e o filho do homem sobre as nuvens, tirando o poder do chifre pequeno, entregando, né, o ancião de dias entregando ao filho do homem e entregando aos santos. Você percebe que existe uma linguagem figurada sendo apresentada aqui? Que linguagem figurada é essa? A montanha, ela representa um reino, que é o reino eterno estabelecido por Jesus. Mas por que isso é tão importante e você precisa entender essa linguagem? Porque se você entender o que está em Daniel, você vai entender o que está lá em Apocalipse, quando fala que as 7 cabeças também eram 7 montes. Assim como aqui em Daniel, essa montanha, ela não é um monte literal, não é, pô, Jesus vai vir, vai ser um monte literal. Não, na Bíblia você vai ver que o monte está apontando para o reino de Deus. Vou mostrar isso para vocês. Você sabia que no Éden tinha um monte? Você vai ler Ezequiel, você vai ler Isaías, textos que apontam para Satanás, e vai dizer assim, ó, que Satanás era um querubim ungido, e que ele diz, né, que ele estava no Éden desde o princípio, e que ele quis ascender o seu trono junto com o trono de Deus, no alto monte. Você vê que lá no Éden fala de um monte, que era um tipo do reino de Deus. Se você continuar lendo, você vai ver que a primeira aliança vai ser selada num monte, que é o Monte Sinai. Você vê que o topo do monte onde Deus desce é como um símbolo do reino de Deus. Você vai ver que até mesmo quando Deus pede para Abraão sacrificar o seu filho Isaque, ele diz, ó, vai a 3 dias caminho e vai até o monte que eu vou te mostrar. Que monte era este? O Monte Moriá, um monte que o Senhor proverá. Só que se você for olhar, o Monte Moriá, para quem vai visitar Israel, quando a gente está subindo o Monte Scopus ali, a gente tem toda aquela vista de Israel e você tem a visão que Abraão teve. Quando ele chega ali, ele vê o monte que mais adiante o Monte Moriá vai ser chamado de um Monte Sião. Você vê que o Monte Sião na Bíblia, ele não é só aquele monte literal que está lá em Israel, onde tem Jerusalém e a parte antiga da Jerusalém. Mas o Monte Sião, na Bíblia, ele vai apontar para o monte de Deus, para o céu. Então, monte na Bíblia é um símbolo do reino, tanto do reino dos homens como o reino de Deus. É tipificado, monte na Bíblia é um símbolo que aponta para o reino. Não está falando de montes literais, mas são tipologias, são figuras, são sombras que apontam para uma realidade. Tá? Então, olha que interessante. Se você consegue compreender isso, você vai perceber que quando a Bíblia falava que as 7 cabeças são 7 montes, ela não estava falando de 7 montes literais. Olha só que interessante, grave essa ideia da estátua de Daniel e do monte que aparece ali, e você vai entender agora quem são os 7 montes. Olha só, eu vou trazer uma curiosidade para vocês aqui. Existem muitas pessoas que, para tentar forçar a sua ideia, principalmente, eu vou dizer para vocês aqui, ó, o Adventismo do sétimo dia, eles trazem uma visão a todo custo, por causa dos escritos de Ellen White, de dizer que o Papa ele é o anticristo, que o decreto dominical será a marca da besta e que o Vaticano ele é a besta que sobe do mar. E é interessante que nessa interpretação a besta que sobe da terra é os Estados Unidos. Gente, isso não é bíblico. Isso é uma interpretação e, diga-se de passagem, muito
errada, muito equivocada. Só que ela é defendida, e mesmo dentro da Igreja Adventista do Sétimo Dia, eles não podem ir muitas vezes contra os escritos de Ellen White. Por quê? Porque ela tem o espírito de profecias, né? É o que eles dizem. Gente, assim, ó, não era isso que a Bíblia estava mostrando. Então eles vão dizer assim, ó, nessa interpretação adventista, e que muitas igrejas beberam dessa interpretação por falta de conhecimento, por muitas vezes não ler a Bíblia ou não estudar as fontes, e muitas igrejas passaram a propagar essa mesma ideia. Mas dentro dessa interpretação adventista, o que começou a ser ensinado? Que os 7 montes estava apontando para a geografia do Vaticano, porque o Vaticano ele tem ali na sua geografia 7 montes. Então, eles disseram, tá ali, matamos a charada. A mulher que está sentada sobre 7 montes é a Igreja Católica Apostólica Romana que está edificada sobre 7 montes. Aí tem lá o nome dos 7 montes. Bom, gente, eu vou trazer uma curiosidade para vocês e eu vou mostrar uma coisa para vocês. Você sabia que Roma não é a única cidade que está sobre 7 montes, sobre 7 colinas? Se você procurar, você vai ter muitas cidades. Eu vou começar pelas que menos importam. Por exemplo, em Lisboa, Portugal, você tem 7 montes. Se você for para Kampala, em Uganda, tem 7 montes. Se você for para Edimburgo, na Escócia, você tem ali 7 montes. Se você for para Moscou, na Rússia, 7 montes. Se você for para Seattle, nos Estados Unidos, 7 montes. Agora, as pessoas só olham para os 7 montes que tem lá na Itália, no Vaticano ali, né? Só que eu vou trazer uma outra colocação para vocês, e olha que interessante isso. Você sabia que não é só Roma? Quando o Império Romano se divide em Oriente e Ocidente, você tem uma colocação muito interessante, porque uma capital ficou em Roma, na Itália, que hoje é o Vaticano, e outra capital ficou em Istambul, na Turquia, em Constantinopla, na verdade, né? Mas essa região ali, que hoje você vai ver que é Istambul, na Turquia. Só que, assim como em Roma tinha 7 montes ali na colina, que é o que as pessoas querem forçar a todo custo, em Istambul, na Turquia, também tem 7 montes. E mais do que isso, Jerusalém tem 7 colinas ali ao redor também. Né? Você tem o Monte Sião, você tem o Monte das Oliveiras, você tem vários montes ao redor ali de Jerusalém também. Então Jerusalém também é uma cidade edificada sobre 7 montes. Istambul, na Turquia, é uma cidade edificada sobre 7 montes. Roma é uma cidade edificada sobre 7 montes, como muitas outras cidades, conforme eu mostrei para vocês. Só que você precisa entender que Deus nunca estava falando da geografia literal nessas profecias. Olha só que interessante, a Bíblia diz que as 7 cabeças são 7 montes. Como que você vai encontrar as 7 cabeças da besta naqueles 7 montes que estão ao redor ali do Vaticano? Olha outro detalhe, a Bíblia diz que 7 cabeças é igual a 7 montes, que é igual a 7 reis. Gente, cada monte lá tinha um rei? Não. Pelo contrário, no Vaticano só tem um rei, que é o Papa, ou antes era Roma. Você percebe que os 7 montes são também 7 reis? Isso não estava se limitando à geografia de uma cidade, quer seja Roma, quer seja Istambul, quer seja em Jerusalém. Não, isso não estava falando de geografia, porque monte na Bíblia, como acabei de mostrar na estátua de Daniel, ou como falei do Monte Sião, monte na Bíblia é uma figura para falar do reino, do domínio, da autoridade. Lembra que Satanás, quando ele vai tentar Jesus e vai dizer, olha, se prostrado me adorares, eu te darei os reinos desse mundo, porque a mim me foram concedidos quando Adão pecou lá, né? Satanás, ele leva Jesus a um alto monte. O que é isso? E ele mostra os reinos desta terra. O que Satanás estava fazendo ali, gente? Você percebe que Satanás levou Jesus ao auge do seu reino, do seu domínio, e ele vai oferecer os seus reinos se Jesus o adorasse. Mas Jesus usa a palavra e diz somente ao Senhor teu Deus adorarás, e você vai ver que aquele reino que Satanás lhe ofereceu é o reino que vai ser tirado dele aqui na segunda vinda de Cristo e será estabelecido o reino eterno, um alto monte. Por isso você tem
depois da estátua de Daniel, um alto monte. O monte de Satanás vai ruir e o monte de Cristo vai ser levantado. Monte na Bíblia, eu volto a dizer para vocês, monte na Bíblia não está falando da geografia de uma cidade A ou B ou C ou sei lá o que. Monte na Bíblia é uma figura de reino, de domínio. Assim como cabeça, monte e chifre, todos eles são símbolos que estão apontando para governo, para reino, para domínio. E eu vou mostrar isso para vocês. Então, se você entendeu agora quem são os 7 montes, vamos seguir aqui que você vai começar a ver isso na Bíblia. Qual o significado de monte na Bíblia? Está aqui, ó, Daniel. Daniel vai mostrar para nós. Ele vai dizer assim, ó: eu estava olhando até que uma pedra foi cortada sem auxílio de mãos, o qual feriu a estátua nos seus pés, ou seja, está mostrando o tempo, né? Lembra que a estátua é como se fosse uma linha do tempo da humanidade. Os pés, os dedos da estátua estão apontando para o finalzinho do 6º milênio. Por isso que ali é que você vai ver o surgimento da marca da besta, 666, está apontando para o final do número 6, a completude do 6º milênio. Ele está dizendo assim que essa pedra bateu nos pés da estátua, que era em parte ferro, em parte barro, e esmiuçou. E então foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro, o bronze, a prata, o ouro, os quais se fizeram como a pragana na eira do estio, e o vento as levou, e não se achou lugar algum para eles. Mas a pedra que feriu a estátua, ela se fez um grande monte. Gente, a pergunta que eu faço é: quem é esta pedra cortada sem auxílio de mãos, que muitos construtores rejeitaram, que muitas pessoas rejeitam até hoje, que é preciosa para aqueles que nela creem, mas é pedra de tropeço para aqueles que o desprezam? Quem é essa pedra de esquina, pedra angular? Essa pedra que ela virá e destruirá os reinos deste mundo, mas ela mesma, ela se tornará uma grande montanha, um reino eterno que jamais passará. Deixa aqui nos comentários. O que eu quero falar para vocês é o seguinte: você consegue perceber como nas Escrituras existe todo um desfecho aonde o reino que Adão perdeu, o domínio, a autoridade de governar sobre a terra, ele está nas mãos de Satanás durante esses 6 milênios em que o homem está debaixo do trabalho, da escravidão, mas que nessa virada do 6º para o 7º, nós vamos ter a libertação, o jubileu, a terra voltando para o seu dono. Existem muitas profecias bíblicas que estão todas conectadas e que vão ter o desfecho no mesmo e exato momento. E a gente vai ver isso nas profecias. Mas o que é importante é você entender quem é esse monte. Esse monte está apontando para o reino que vai ser estabelecido. Então, monte na Bíblia é um símbolo que está apontando para o reino, para o governo. Tanto quando a gente fala de 7 montes, falando do reino de Satanás, como quando a gente olha para um monte que está apontando para o reino de Cristo e o reino milenar. Então, olha só que interessante. Quando a gente lê Daniel, eu acho que esse texto já ficou claro, eu vou ler só para finalizar. Ele diz assim, ó: mas nos dias destes reis, que reis são esse? Dos 10 chifres, os 10 dedos da estátua. Nos dias destes reis, desses 10 reis e do chifre pequeno, que é o 8º rei, nos dias destes reis, olha o que a Bíblia diz: o Deus do céu levantará um reino que não será jamais destruído, e este reino não passará a outro povo. Esmiuçará e consumirá todos estes reinos, e será estabelecido para sempre. De maneira que vistes que do monte foi cortada uma pedra sem o auxílio de mãos, e ela esmiuçou o ferro, o bronze, o barro, a prata, o ouro, o grande Deus fez saber ao rei o que há de ser futuramente. Certo é o sonho, fiel à sua interpretação. Perceberam? Então, monte na Bíblia, na linguagem profética, aponta para reino. Quer seja o reino de Satanás, onde ele leva Jesus a um alto monte para mostrar os reinos deste mundo que lhe foram concedidos quando Adão pecou,
quer seja o reino de Deus, que era tipificado desde o do princípio como uma montanha no Éden, o Monte Sinai na primeira aliança, Monte Sião na nova aliança. Você vai ver que no milênio a Bíblia fala sobre o livro de Ezequiel, acho que começa falando sobre isso, né? Ezequiel, o filho do homem, é levado a um alto monte, ele vê ali uma cidade descendo. Você vai ver João é levado a um alto monte, ele vê a nova Jerusalém descendo. A Bíblia vai falar sobre o Monte Sião como o monte de Deus, não só o monte literal aqui na Terra, mas o próprio céu como um monte de Deus. Então, monte na Bíblia fala de reino, de governo, inclusive o de Satanás. Então, por isso, na Bíblia, eu quis usar Daniel porque é o local onde você vai ver uma explicação que vai te fazer entender melhor. Esta pedra, cortada sem auxílio de mãos, vai desfazer os reinos deste mundo, e esta pedra vai se tornar uma grande montanha, que fala do reino eterno. Então, se você entendeu isso, fica muito mais fácil quando você chega aqui no texto de Apocalipse 17, no verso 9, quando ele vai falar sobre o mistério desta mulher que está sentada sobre as 7 cabeças, e essas cabeças são 7 montes. Olha que interessante, o texto está dizendo: assim está o sentido, quem tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes, nos quais a mulher está sentada, e são também 7 reis. 5 caíram, um existe, o outro ainda não chegou, e quando chegar tem que durar pouco tempo. A besta era, não é, e também é ele o 8º rei. Quem que é o 8º rei? Este que ainda virá e ficará pouco tempo. Então, olha só, ele procede do 7 e caminha para a destruição. Olha que texto interessante. Eu vou passar a imagem só para você entender. Preste atenção nessa imagem que eu estou colocando na tela para vocês. Basicamente, aqui nós temos a tipificação do reino da besta. As 7 cabeças são 7 montes. 5 deles caíram. Quem eram os 5 montes que já tinham passado? Egito, Assíria, Babilônia, Medos e Persas, Grécia. Quem era a cabeça que existia nos dias de João? Roma. Quem é a que ainda virá? Os 10 reis, os 10 chifres. Então você percebe que o reino de Satanás, esse alto monte onde ele leva Jesus na tentação, oferecendo os reinos desse mundo, estava apontando para esses 7 montes, que são também as 7 cabeças da besta, e que são também 7 reis. Quando a Bíblia diz 5 reis já caíram, se você fizer uma aplicação literal, como muitas pessoas têm feito, dizendo que os 7 montes são 7 colinas ao redor do Vaticano e que o Vaticano é a mulher que está sentada sobre os 7 montes, gente, você vai bloquear muitas revelações. Né? Além de fazer uma péssima exegese bíblica, você vai bloquear muitas revelações. Por quê? Vamos lá. Quando a Bíblia diz que 5 dessas cabeças, que são parte dos 7 montes, já caíram, não tem como você dizer que 5 dos montes lá que cercam a cidade do Vaticano, o país, já caíram. E outra, o texto diz que essas 7 cabeças são 7 montes e são 7 reis. Se 5 já tinham passado no dia de João, gente, como é que a gente vai dizer que 5 montes passaram do Vaticano? Ou que os 5 montes ou 7 montes são 7 reis? Se o Estado, a nação do Vaticano tem apenas um, que é o próprio Papa, além de ser líder religioso, é um líder político, né? Não tem como fazer isso, gente. Tá? Eu sei que as pessoas vão fazer uma ordem contando os 7 papas, ou o 8º papa agora, né, desde que o Vaticano ele se tornou uma nação. Mas se você parar para olhar, biblicamente, a palavra de Deus não está apontando para uma cidade
literal no sentido de que os montes geográficos estão apontando para aquela cidade. Você vai ver que a Bíblia está tratando, principalmente o livro do Apocalipse, ele é muito simbólico. Eu creio que ele tem coisas literais no livro do Apocalipse, né? Existem figuras literais, mas existem muitos, e a maioria, talvez delas, com um peso simbólico, e você precisa entender essas figuras à luz de toda a Bíblia. E aí você vai descobrir que os 7 montes não são montes literais, e sim estava falando do governo de Satanás no decorrer das eras, da mesma forma como estes montes vão ruir para dar espaço ao reino de Cristo, aquela pedra cortada sem auxílio de mãos que vai se tornar uma grande montanha. Perceberam? Aqui nós temos a tipificação do reino de Satanás nesses 7 montes, mas aqui nós vamos ter o reino milenar, o início do reino eterno, um domínio que jamais passará a outro. Então, olha como a revelação ela é muito progressiva e tem muita coisa interessante aqui. Então, visto que a gente já abordou muitas coisas nessa série que a gente está falando sobre o anticristo e o oitavo rei, e você percebe que agora a gente já tem muitas revelações, já clareou muito o entendimento sobre esse assunto, eu vou pausar esta aula aqui, visto que ela também ficou um pouco longa, e nas próximas aulas desta série eu vou falar sobre os 10 chifres, sobre o oitavo rei e sobre a cabeça ferida mortalmente. Então, não deixe de acompanhar essa série. E eu vou deixar uma pergunta para vocês. Escreve aqui nos comentários. Quem você acredita que é a cabeça que foi ferida mortalmente e que vai ser restaurada e vai fazer com que muitos adorem a besta, dizendo quem é igual a besta, tá? Escreve aqui nos comentários e não deixe de acompanhar nossa próxima aula.